Reflexão sobre o livro de Deuteronômio, hoje o capítulo 29, lemos o versículo 29, diz a palavra: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amados, existe um museu com algumas peças originais e réplicas da história egípcia da antiga cidade de Pompeia e também dos povos de Canaã. A esmagadora maioria dos objetos são esculturas dos deuses destes povos politeístas. É incrível observar nos detalhes o quanto eles investiam nisso os melhores materiais e a melhor mão de obra, principalmente no Egito, onde o ouro era a principal matéria-prima. Diante disso, dá para entender que o derramamento das 10 pragas sobre aquela nação não foi apenas para liberar Israel, mas também para deixar bem claro que só há um Deus verdadeiro e digno de toda adoração. A aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó superou todas as circunstâncias adversas e chegou até aquela geração que estava prestes a entrar e tomar posse de onde havia sido o lar de seus patriarcas. O teor do quarto discurso de Moisés exigia a presença de todo Israel, e a série de repetições da palavra hoje, o símbolo de um tempo que representa o chamado diário de Deus aos seus filhos. Como sobreviventes do Egito e do deserto, os filhos de Israel já tinham visto as abominações e os ídolos tanto da terra do cativeiro, quanto das nações pelas quais tiveram que passar, além das consequências da perversidade daqueles povos. Assim como a permanência de qualquer descendente dos povos cananeus poderia afetar a integridade de Israel a longo prazo, ignorar a impiedade que surgisse no meio do próprio povo também seria uma raiz que produziria erva venenosa e amarga. Por isso a importância de hoje, a necessidade de uma renovação diária da aliança com o Senhor. Aquele que busca o Senhor diariamente de todo o coração não se torna imune a tropeçar e cair, mas certamente terá uma forte destra sempre disposta a levantá-lo e relembrá-lo da nova aliança assinada com o sangue do Cordeiro. Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus derramará sua ira sobre este mundo mau, a fim de erradicar para sempre o pecado. Este fim, contudo, não foi destinado à humanidade, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, segundo São Mateus 25, versículo 41. Mas como seres livres e recusando a graça e as vestes da justiça de Cristo, muitos receberão sobre si o mesmo castigo. Por isso, no versículo 18 deste capítulo, diz a palavra: que não haja no meio de nós homem, nem mulher, nem família, cujo coração hoje se desvie do Senhor, que nenhum ídolo deste mundo ocupe em nossa vida o lugar que só a Deus pertence. O versículo 9 nos diz: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Queridos, existem hoje mistérios que não conseguimos compreender de fato, mas o Senhor nos deixou revelado em linguagem humana o suficiente para que possamos conhecê-lo e encontrar a salvação. E isso é uma bênção que deveremos compartilhar principalmente com os nossos filhos e que será o tema inesgotável da eternidade. Como o Rei do Universo aceitou tornar-se um de nós e tomar sobre si o castigo que a nós pertencia, quer você entender esse amor e ter respondidos os seus mais íntimos questionamentos? Então continue estudando a Bíblia em oração, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, e Ele nos revelará o que precisamos saber, como está escrito em Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vamos orar. Nosso grande e eterno Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pelas mensagens reveladoras da Tua Palavra, essas verdades tão esclarecidas que nos mostram a nossa realidade pecaminosa e a extrema necessidade que temos de Cristo Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Por isso suplicamos o perdão dos nossos pecados. Por isso reclamamos a presença do Teu Santo Espírito em nós, para que por meio dele não seja apenas revelada a nós essas verdades, mas nos dê o poder para que essas verdades sejam aplicadas em nosso viver diário
e assim nos tornemos verdadeiros testemunhas tuas aqui neste mundo. Nos ajude, Senhor, para que a nossa primeira atividade de cada dia seja ir à tua presença, receber os teus conselhos para nós através da tua palavra, obedecer os teus santos mandamentos e nos prepararmos para vivermos a eternidade contigo. Toma em tuas mãos as nossas vidas, a nossa família, conduza-nos sempre em segurança nos teus caminhos. É o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.